de Deus vai acabar de ficar com fome. Deus quer te dar um alimento que te sustenta de verdade. Deus é seu pai, Ele te ama por isso. Deus não é meu pai. Chega de colocar Deus na parede. Viva a vontade dEle. Eu não quero mais essas migalhas. Elas nunca me sustentaram. No fundo eu sempre ouvi a voz de Deus, mas eu fazia questão de estar surdo à voz dele. De Deus vai acabar tudo e você vai ficar com fome. Deus, o seu pai, quer te dar um alimento que te sustenta de verdade. Deus é seu pai, Ele te ama por isso. Deus não é meu pai. Chega de colocar Deus na parede. Viva a vontade dEle. Eu não quero mais essas migalhas. Elas nunca me sustentaram. No fundo eu sempre ouvi a voz de Deus, mas eu fazia questão de estar surdo à voz dele. De Deus vai acabar tudo e você vai ficar com fome. Deus, o seu pai, quer te dar um alimento que te sustenta de verdade. Deus é seu pai, Ele te ama por isso. Deus não é meu pai. Chega de colocar Deus na parede. Viva a vontade dEle. Eu não quero mais essas migalhas. Elas nunca me sustentaram. No fundo eu sempre ouvi a voz de Deus, mas eu fazia questão de estar surdo à voz dele. Boa noite, amigos. Vamos ficar de pé. Um abraço, um beijo no seu irmão. Graças a Deus, estamos juntos mais um domingo para adorarmos ao Senhor. Deus é bom demais. Amém, amados? Amém? Graças a Deus. Deem graças ao Senhor e invoque o seu nome. Tomem conhecimento entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele e falem de todas as suas maravilhas. Hoje é o dia, amém? De você cantar louvores a Ele e falar a Ele de todas as suas maravilhas. Amém, amados? O Senhor é bom? Diga, Ele é maravilhoso. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, obrigado por esse tempo que nós estamos vivendo. Eu te agradeço porque Tu tens sido o Senhor da nossa vida. E agora prepare esse culto, que esse culto seja um culto especial, um culto de graça, um culto que a gente possa, ó Pai, Te cultuar em espírito e em verdade. Ó Pai, que o Teu Espírito possa se manifestar de uma forma especial no nosso meio. Eu te peço, Pai, que a Tua graça seja assim algo abundante em nós. Abençoa-nos com a Tua presença, que a Tua presença seja real aqui nesta noite. Eu te dou graça nessa oportunidade. E todos digam amém. Digam glória a Deus. Você pode dar um grande aplauso a Jesus? Acho que está fraco esse aplauso, hein?
Rapaz, tá fraco, hein? Vai ser melhor. Aleluia. Aleluia. Mesmo de máscara, você pode sorrir para essa pessoa, sim ou não? Quando você dá um sorriso, mesmo de máscara, os olhinhos fazem assim, ó. Não é isso? Você pode dar um sorriso para essa pessoa aí, né? Encontra essa paz, essa graça que está também na vida dessa pessoa. Somos mais que vencedores, vamos adorar o Pai. Amém, amados? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Dê aquelas palmas bem fortes para Jesus. Cante comigo. Por onde eu for a tua bênção, onde eu colocar as minhas mãos, a minha entrada e a minha saída, sobre mim é uma promessa, E forte, maior. Recebeis fartamente, a minha casa terá sempre. Se eu quiser plantar nos meus pés, sobre mim é uma promessa. Esperarei, voltarei à direita, à esquerda, à minha frente e para trás. À direita, à esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado em tudo que eu faço. Sou abençoado Olha as mãos, Cante comigo. Quando eu for a tua bênção, colocar as minhas mãos, sobre mim é uma promessa. Transbordarei os meus celeiros, os celeiros atualmente. Minha casa terá sempre. Se eu quiser plantar nos meus pés, sobre mim é uma promessa. Transbordarei à direita, à esquerda, à minha frente e para trás. À direita, à esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado em tudo que eu faço. Sou abençoado à direita, à esquerda, à minha frente e para trás. À direita, à esquerda, à minha frente e para de novo. À direita, à esquerda, à minha frente e para trás. À direita, à esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado em tudo que eu faço. Sou abençoado. Toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais que toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Por todo lado, sou abençoado em tudo que eu faço. Sou abençoado
Diga para o seu irmão que está ao seu lado, toda palavra contrária. Não, mais forte, diga, toda palavra contrária está sendo quebrada na sua vida. Em nome de Jesus. Mais forte, em nome de Jesus. Aplauda ele bem forte. Mais forte, né? Aleluia. Vamos lá, povo de Deus. Melhor, hein? Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és o maravilhoso e conselheiro, vitorioso Deus. Tu és a fonte de águas vivas, quem te está ligado, quem te sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz, esse amar eu sou. Aleluia, eu tenho paz, eu encontrei no teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Para o povo de Deus. Tu és Deus. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és o Deus maravilhoso e conselheiro, vitorioso Deus. Tu és a fonte de águas vivas, quem te está ligado, quem te sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz, eu te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, eu encontrei no teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Comigo assim, ó. De novo. Oh, tu és lindo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso Deus. Tu és a fonte de águas vivas, quem te está ligado, quem te sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz, em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, eu encontrei no teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Aí honra, glória e louvor. Digno de honra. Diga comigo, ó. De novo. Glória a Deus. Aleluia. A Ele honra, glória e louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você crê nisso? Porque dele, por ele,
Para Ele são todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Não sei o que você está passando, mas eu acredito que se você hoje abrir um espaço no seu coração e você abrir o seu coração e começar a ministrar, que para Ele, por Ele, são todas as coisas. Queridos, vai acontecer coisas grandes na sua vida. Quantos querem coisas grandes na sua vida? Oh, eu quero. Eu não sei aonde você mora, mas será que você poderia impor as suas mãos mais ou menos para onde você mora? Você pode ter deixado alguém enfermo em casa, ou alguma palavra contrária tentou se alojar. Eu acredito que o maior está nas nossas mãos hoje, que é as mãos do Senhor que está sobre nossas mãos. Oh, aleluia! Está chegando uma unção diferenciada agora nas suas mãos, uma unção que você vai profetizar e o milagre vai acontecer. Oh, glória a Deus! Seja louvado Jesus! Deus, toma a nossa casa, que toda enfermidade caia por terra agora em nome de Jesus. Que cada palavra contrária que tentou se levantar, que agora seja quebrada em nome de Jesus. Nós queremos ligar aqui agora nesta terra a tua bênção, e que a tua bênção agora chegue na nossa casa, porque dele e por ele são todas as coisas. Há uma unção de ousadia nas tuas mãos, há uma unção de milagres nas tuas mãos, há uma unção que muda, há uma unção que transforma, há uma unção que te dá uma direção nova. Está chegando a paz na sua vida, está chegando a paz no seu lar, está chegando a paz no seu trabalho. Que caia a tua unção sobre nós, que venha a tua unção sobre nós. Unção de Deus, venha sobre nossas vidas agora. Começa a contagiar o nosso coração. Aleluia. Agora você vai levantar as mãos para os céus agora e pedir a Deus que derrame a Shekinah dele na sua vida. Você pode fazer isso, queridos. Levantar suas mãos aos céus e pedir que a Shekinah dele venha sobre a sua vida. Ah, demandarava chubicantaramanamanã. Oh, aleluia. Amandoro. Demandarava chubicantaramanamanã. Ah, amandoro. Sopra, Espírito Santo, neste lugar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vai, igreja, porque dele. Porque dele. Por ele, mais uma vez, igreja, porque dele, por ele. Porque dele, por ele, diga. Para ele
Ele está aqui nessa noite para mudar a minha vida, a sua vida. Hoje Ele entra na minha casa e na sua casa. Tudo que você precisar. Tudo que você precisa. Está sendo dado um decreto para a minha vida e para a sua vida. E nós vamos receber hoje. Está sendo assinado um contrato de bênção para a minha vida e para a sua vida. Nós vamos receber. Está tudo assinado agora. Deus está no controle de todas as coisas. Diga glória a Deus. Dê um grande aplauso a Ele, queridos, que Ele merece. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
abençoa em nome de Jesus. Graças a Deus. Amigos, sente um instante. Eu gostaria de lhes fazer um convite muito especial para terça-feira. Nós temos um grupo teatral que vai estar conosco aqui. Esse grupo não é daqui, está fazendo uma turnê aqui no Rio de Janeiro, é do Espírito Santo, não é isso, Rogério? Rogério, do Espírito Santo, né? E ele vai estar falando sobre um tema muito importante para a gente. Essa peça, o nome dela é Migalhas, não é isso? Ele conta a história do pombo. O pombo voa, o pombo pode ir para vários lugares, atravessa cidades, não é isso? Tem um potencial muito grande, sobrevive no tempo frio, sobrevive em qualquer buraco, em qualquer estação o pombo sobrevive, mas vive de migalhas. Tem vários crentes que são assim, sobrevivem em vários lugares, tem um potencial tremendo, mas vive de migalhas. Nós vamos falar sobre migalhas que muitas das vezes pedimos, uma migalha de um pedacinho de amor, de conquista, e dentro de casa uma mistura dessa. Então, essa peça é uma peça para a família. Eu gostaria que você viesse e que você trouxesse alguém, queridos. Pastor, estamos na época de pandemia, estamos até dividindo os cultos, vindo um grupo de manhã, um grupo à noite. Concordo com os irmãos, eu tenho a total certeza disso, nós estamos vivendo isso, mas eu gostaria que você convidasse alguém que não é cristão, alguém que está passando por um problema na sua casa, alguém que você acha que está vivendo de migalhas, de palavras de outras pessoas. Eu penso que essa peça teatral, ela chegou aqui na nossa igreja, assim, de repente, não é isso? Foi através do diácono Rogério, que recebeu um telefonema, e esse grupo tinha essa agenda agora do dia 23, e nós vamos receber eles aqui, e eu penso que essa peça, ela vai abençoar muito a nossa vida. Já colocamos nas redes sociais, e eu gostaria, querido, que você compartilhasse. Olha quantas pessoas tem aqui hoje. Quantos tem celular aqui? Levante a mão. Mais forte, mais alto, levante a sua mão. Será que essa noite você poderia compartilhar? Ninguém disse amém, só hoje. É isso? Né? Vou perguntar mais uma vez, vamos lá. Quantos tem celular aqui? Não, celular todo mundo tem. Amém, tá certo. Quantos tem Facebook aqui? Ih, quase todo mundo de novo, né? Instagram, olha aí, coisa maravilhosa, todo mundo tem, né? Mas quando tem um prato de guisado, todo mundo compartilha, coisa gostosa, né? Não é isso? Quando tem uma fofoca gospel, então, hein? Que maravilha, vamos compartilhar, né? Uma espada saindo de dentro da cobra, todo mundo compartilha, né? Mas eu gostaria que você compartilhasse, foi feito com muito carinho o vídeo, eu compartilhei com amigos, você, por favor, eu tenho assim visualização, mas quando entro lá, ninguém compartilha e ninguém comenta, sabe? Você faça isso, compartilhe, comente. Gente, participa, estamos juntos lá na Nova Vida Tal Dia. Eu preciso desse carinho dos irmãos, os irmãos têm um carinho melhor. Nós temos um canal no YouTube, quantas pessoas tem cadastrada, seu Elias, tem ideia mais ou menos? Não chegamos a 700, nós precisamos que você, como é que está o nome? Se inscreva no nosso canal, sabe? Eu preciso que você faça isso, é isso? Então, compartilhe hoje. Você vai fazer isso para mim? Olha lá, 10 pessoas. Eu vou ter de abrir um parênteses aqui antes de começar o culto. Porque Deus está em silêncio há 30 anos. O celular nas mãos. Todo mundo entender o silêncio de Deus. Todo mundo aí agora. Vai acabar tudo e você vai ficar com fome. Deus, o seu Pai, quer te dar um alimento que te sustenta de verdade. Deus é seu Pai, Ele te ama por isso. Deus não é meu pai. Chega de colocar Deus na parede. Viva a vontade dEle. Eu não quero mais essas migalhas. Uma mensagem pequena, né? Um minutete aí que eu fiz e deu aí quase 800 visualizações, né? Mas eu descobri o porquê. Porque compartilhar aí num bazar, não foi isso, Marcelo? Compartilharam num bazar, então se abriu um leque muito grande, então vieram várias visualizações, sabe? Mas isso é legal,
se você conhece um bazar na rua que você mora, né? Mas é um bazar legal, bonito, alguma coisa direitinho. Enviando uma mensagem de graça, de paz para a vida de alguém que está precisando, que está desanimado na sua casa, que está passando por problemas difíceis, sabe? Dentro da sua própria casa, né? Então nós precisamos entregar uma mensagem de Deus, não é isso? Eu tenho feito algumas mensagens pequenas, eu gostaria que você compartilhasse, que você enviasse para uma pessoa, para um amigo, para um colega, amém? Então terça-feira, migalhas, uma peça com grupo Logos, se eu não me engano, Logos, né? Logos. Então, faça isso, esteja presente, convide alguém, penso que vai ser uma bênção para a minha vida, para a sua vida também. Quarta-feira tem Bom Dia Espírito Santo, pela manhã, 8 da manhã, uma consagração das mulheres aqui. Você precisa estar aqui, você que tem essa disponibilidade de estar conosco, tá? Quinta-feira, andando por fé e não por vista, nós vamos esperar esse tempo agora de março passar. Nós vamos ter uma nova proposta, um novo trabalho, um trabalho diferenciado que vai acontecer às quintas-feiras aqui. Deus já está colocando no meu coração algo assim totalmente bonito, legal. Eu espero que você participe, esteja conosco nesse trabalho também às quintas. 8 da manhã EBD, hoje falamos também sobre o livro de Efésios, tá? E vamos continuar falando sobre o livro de Efésios. Então, você, por favor, que tem um desejo de estudar, que conhecer um pouquinho da história do livro de Efésios, esteja conosco. Estamos na 6ª lição, não é isso? Nós vamos levar até a 14ª lição, ou 5ª, não sei, por aí. Então, esteja conosco, 8h30, às 10 horas tem um culto de louvor e adoração ao Senhor, você também é o nosso convidado. O último domingo, se eu não me engano, do mês, é semana que vem, não é isso? Eu estou errado? Então, dia 28, nós vamos receber aqui, deixa eu puxar um pouquinho, dia 26, sexta-feira, tem culto de casais, sexta-feira agora. Tem alguém casado aqui? Levante a mão aí. Convide seu cônjuge para estar conosco aqui. Culto de casais tem sido uma bênção, amém, amados? Então, participe, esteja conosco no nosso culto de casais, tá bom? Vai ser no dia 26, às 19h30, numa sexta-feira, não é isso? Tem pessoas de fora. Esses dias eu recebi um casal aqui, o casal disse, sexta-feira eu estou aí, né? Estou no culto de casais, não vem no culto normal da igreja, mas no culto de casais está aqui, participando com a gente. Isso é legal, porque tem surtido um efeito, Deus tem trabalhado nesses cultos de casais aqui. Então, dia 28, último domingo do mês, nós vamos receber aqui Bruno Albino, da Assembleia de Deus da Zona Sul, um pastor vai estar pregando aqui conosco, para a gente. Então, participe todo último domingo. Nós trazemos aqui um pastor de uma outra igreja, de uma outra denominação, para pregar para a gente. Então, o pastor Bruno Albino, da Assembleia de Deus da Zona Sul, vai estar conosco aqui. Eu quero lembrar os irmãos que do dia 3 ao dia 5 de dezembro, nós temos um encontro de casais que vai acontecer lá em Búzios. Você que é casadinho, bonitinho, tem o desejo de passar a sua segunda lua de mel, tem o desejo de levar também um filho seu, né, para participar de alguma coisa ali contigo, você tem essa oportunidade de estar conosco. Você tem que falar com o Reis, hoje eu acho que ele não se encontra aí, tá? Mas eu acho que também já passou o tempo do pagamento e tal, mas você tem acesso, fale comigo, fale com o Léo que está aqui, vai ser bênção para a sua vida. Amém? Amém mesmo? Amém. Rogério vai falar sobre o trabalho da juventude, que é o acampamento jovem, tá bom? Os jovens ficam ligados. Boa noite, igreja, tudo bem com vocês? O microfone tá bom hoje, hein? Vocês estão bem, né? Então, eu queria falar com vocês a respeito do acampamento jovem primeiro, dia 12, 13, 14, 15 de novembro, né? Nós vamos sair aqui na sexta-feira e vamos retornar na segunda. Então, ainda temos vagas, só que as vagas são limitadas. Por quê? Porque a gente, por enquanto, nós estamos contando apenas com um ônibus, né? Mas, se aparecerem mais pessoas, a gente pode abrir essas vagas aí. Mas, por enquanto, temos vagas aqui. E eu estou priorizando os jovens e os adolescentes aqui da nossa igreja. Tem muita gente de fora procurando. Mas eu acho interessante também que a gente venha conhecer o jovem, porque o acampamento jovem parece até uma coisa como se fosse uma colônia de férias, mas não é uma colônia de férias. Na verdade, é um fechamento de todo um ano, de um trabalho,
né, que a gente faz com jovens. Então, a gente faz o fechamento ali no acampamento jovem. É bom, pode ser um trabalho evangelístico? Pode também. Mas o ideal é que os jovens eles venham para os cultos, né? Os cultos jovens que tem, os trabalhos dos jovens que tem, cantata de Páscoa que está acontecendo aí. Nós temos diversos trabalhos, diversas aberturas, né, para a gente trabalhar. E você aparecendo aqui, a gente conhece, a gente trabalha contigo e fica melhor. Então, se você tem um jovem em casa, convida ele para estar com a gente. Sábado agora, nós temos o culto Teen, né? O culto Teen, a gente vai estar fazendo o culto Teen para os adolescentes. Graças a Deus, esse trabalho está andando muito bem também. Então, a gente tem todas essas frentes. Mas o que a gente precisa? A gente precisa, às vezes, de material humano, a parceria dos pais e tudo isso que envolve para esse trabalho sempre dar certo, como vem dando, né? Certo. Então, eu agradeço a vocês e deixo o convite para vocês estarem falando com os jovens. Nós estamos com carnês aqui e nós vamos estar lá embaixo após o culto. Você que ainda não pegou, pega com a gente, que a gente vai estar informando para vocês com mais detalhes sobre esse evento, tá ok? Obrigado pela oportunidade. Amém. Queria orar por alguns aniversariantes, né? A Luma está fazendo aniversário, vem aqui à frente, você, vem cá. Também a irmã Graça. Graça está ficando novinha, né? Fez 18 anos, minha irmã Graça, só. Na verdade, Graça, só 18, né? E olhe lá. Deixa ninguém mexer contigo, não. Não é isso? Essa irmã que está subindo aqui, queridos, não sei se você conhece, isso aqui é uma bênção na minha vida, sabia? Quem conheceu a irmã jovem aqui? Essa aqui que trazia a irmã jovem para cá, para a igreja, todos os domingos e todas as terças-feiras, com o carrinho dela, sabia? Eu acho que a Graça deve me conhecer para mais de 27 anos, não conhece não? 20 estamos aqui, não, 20 aqui. O Lucas tinha o quê? O Lucas tinha 1 ano, quando você me conheceu? Então são 26 anos, não, 27, o Lucas tem 28, né? Então acertei, viu? 27 anos, né? Isso é uma bênção, né? Uma história com a gente, sim ou não? Uma história, isso é bom demais, dá conta estar com pessoas assim. Dedé também faz aniversário? Isso é bom demais, hein? Rapaz, novinha também, 15 aninhos, né? É 14? Ela vai debutar ainda, né? Tá bom. Tem mais alguém que faz aniversário, gente? Mais ninguém? Tá bom. Então, estenda as mãos aqui para frente para a gente orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelas tuas filhas que estão aqui nesta noite, estão debaixo da tua proteção, com certeza, e também estão debaixo das mãos dos membros dessa igreja, profetizando bênçãos sobre a vida delas, ó Pai, nessa nova caminhada, nessa nova estrada, nesse descortinar de um novo ano para eles. Eu te peço a tua bênção, Senhor, que esse ano seja um ano de muita vitória para eles, muita saúde, muita paz no coração, na alma, em casa, e que tudo de bom aconteça na vida das tuas filhas. Nós queremos abençoá-las agora em nome de Jesus, por esta data. Amém. E que todos digam amém. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus. A minha nora faz aniversário, nem veio, né? Aqui receber oração. Acho que deve ser porque ela está com medo de eu mexer com ela, né? Ela se escondeu em algum buraco. Eu nunca vi uma menina para se esconder tanto na minha vida, é minha nora, né? Eu estou tentando achar, eu não achei não, deve estar por baixo de um buraco aí, enfiada. Deus abençoe. Deus abençoe, tá? Ricamente, Deus abençoe. Obrigado. Sumiu mesmo, tá vendo? Sumiu. Oi? Apareceu? Aí, já sumiu, subiu de novo, né? Está escondida num buraco aí, para receber oração. Mas, vamos ver, né, se ela aparece por aí. Aniversário de casamento de Fabiano. É isso mesmo? E Rosana? É? Graças a Deus, você viu? Bom demais. 10 anos, 15, 20? 10? Maravilha, né? Casamento é coisa boa demais, né, gente? Casamento é coisa boa demais, né? Posso orar por vocês? Amém. Estenda as mãos, gente. Pai, em nome de Jesus, é um prazer orar por este casal, porque quando eu vejo algo como esse, Senhor, quando falo em matrimônio, mexe com o meu coração, mexe com a minha vida quando falo em família. E quando nós temos o prazer de orar, de estender as mãos e abençoar um lar, ó Pai, é muito importante, porque família é um projeto de Deus.
E esse projeto tu assinou embaixo, Pai. E nesse momento eles estão aqui nesta noite, não só recebendo a bênção, mas mostrando para todo esse povo que aqui está, que vale a pena viver em compromisso um com o outro e em matrimônio também. Então, nessa nova jornada, nesse novo tempo, eu abençoo esse casal. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E todos digam amém. Você pode aplaudir o Pai? Amém. E a Nora vai vir para receber a oração ou não vai? Né? Misericórdia, cara. Nunca vi. Posso mexer com ela, Rogério? Não, né? Posso não, né? Do céu. Eu já tenho Nora há 1 ano. Ela ri, já tenho Nora há 1 ano já. Graças a Deus, né? Por isso, né? Amém. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, com muito carinho, que eu profetizo a tua bênção na vida da Débora, que tem sido bênção na minha vida, na minha família, Senhor. Te agradeço por ela ter chegado. Te agradeço por esse tempo que nós estamos vivendo juntos, ó Pai amado. Profetizo a tua graça, teu poder, e que esse novo ano seja um ano de vitória, seja um ano promissor, que ela possa viver o melhor ano da vida dela, Senhor. Que esse tempo novo, que essa nova estrada seja uma estrada de paz, de graça e de misericórdia para ela e para a família que ela está compondo agora nesse momento. Eu abençoo a vida da tua filha por mais um ano de vida, em nome de Jesus. Amém. E todos digam amém. Amém. Sou doido para ser avô. Gostei do TEI. Gostei do TEI. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essa chave, esse novo trabalho para essa pessoa, que essa chave seja algo assim de bênção para a vida dessa pessoa que hoje pede oração por essa chave aqui. Que essa chave que vai ligar ou que vai abrir alguma coisa, que seja algo importante para essa pessoa e que seja um momento de muita paz, de muita graça, também de muita prosperidade, em nome de Jesus. Todos digam amém. Graças a Deus. Querido, nós vamos fazer o nosso ofertório. Se você trouxe sua oferta, o seu dízimo, por favor, pega o envelope aí, está na sua frente, e que você seja bênção para essa igreja. Eu agradeço a Deus pela sua vida, sabe? Essa igreja, hoje é dia 21, né? 21. A igreja está com tudo pago, graças a Deus. Quando eu digo tudo pago, pastor, tem alguma conta para a semana? Tem, mas está tudo sob controle. Amém? Você pode virar para o seu irmão que está ao seu lado e dizer assim: parabéns para você. Parabéns para você. Porque se não fosse o seu amor, a sua dedicação, o seu dízimo, a sua oferta, a confiança que você tem nesse ministério, nada disso estaria acontecendo. Parabéns para você. E parabéns para o Senhor, nosso Deus, que tem dado emprego, tem derramado bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Porque se não fosse o Senhor derramar, também nada estaria acontecendo. Mas Deus tem derramado na sua vida e você tem abençoado este lugar. Amém, amados? E eu dou graças a Deus pela sua vida. Prosperidade já está vindo. Esse ano vai ser um ano promissor para você. Independente de tudo que está sendo falado, Deus vai derramar bênçãos sem medidas na sua vida. Você crê assim? Na área financeira? Então pegue isso, receba, e abençoe a casa do Senhor nesse momento. Por favor, pegue o envelope aí. Você que pegou, fique de pé para a gente orar por você. Viva a vontade dele. Eu não quero mais essas migalhas. Elas nunca me sustentaram. No fundo eu sempre ouvi a voz de Deus, mas eu fazia questão de estar surdo à voz dele. Que o teu nome cresça,
de Deus. Vai acabar tudo e você vai ficar com fome. Deus, o seu Pai, quer te dar um alimento que te sustenta de verdade. Deus é seu Pai, Ele te ama, Murilo. Deus não é meu pai. Chega de colocar Deus na parede. Viva a vontade dEle. Eu não quero mais essas migalhas. Elas nunca me sustentaram. No fundo eu sempre ouvi a voz de Deus, mas eu fazia questão de estar junto à voz dele. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça. Rafael, tá aí? Cadê o Rafa? Não? Foi de manhã? Samara, foi de manhã também? Foi de manhã? Ah, então, deixaram aqui, e eu estou pagando esse mico aqui, né? Mas tá bom. Queridos, na cantina hoje, Márcia está mandando te avisar que tem lá uma coxinha, não como, hambúrguer, tem um nome aqui esquisito, né? Bocão. Então, se você puder pagar para esse irmão que está ao seu lado, faça isso, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que está no CTI, Francisco Carlos, com Covid-19. Meu Deus, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia. Pai, em nome de Jesus eu te peço, aqui está uma sentença, Pai, dada para a vida deste homem, dentro de um CTI, normalmente entubado, mas eu te peço, Deus, que tu vá aonde precisa de cura e transforma esta vida. Não sei quem é, não conheço, mas nesse momento, nesse hospital, que possa ele receber uma visita especial, a visita do teu Espírito Santo, cura, trabalha, que ele possa levantar daquele lugar e vir dar um testemunho de vitória. Tu tens sido Deus, e eu creio que tu és o Deus que cura, que transforma vidas. Eu te oro em nome de Jesus e peço a tua bênção para a vida do teu filho. Amém? Que todos digam amém. Queridos, o diácono Rogério vai trazer uma palavra para a gente hoje. Eu gostaria que você recebesse o diácono Rogério com muito carinho. Você pode aplaudir Jesus? Mais forte. A gente tem alguns fãs na pregação, né? Eu sou fã dele, eu gosto quando ele prega, né? Eu já falei que eu sou fã dele, né? Eu não sei se ele é meu fã, mas eu sou dele, né? Eu também não tenho muita coisa para dar, não. Acho que ele tem mais vigor, mais coragem, né? Isso é bom demais, um homem grandão desse aí, tá bem, né? Amém. Só tinha que falar isso depois, né? Falou antes, ele deu mais responsabilidade. Pastor Ney é o nosso mestre. Amém. Nós só estamos aqui porque ele nos deu essa oportunidade, através de Deus usando a vida dele. Amém? Graças a Deus pelo nosso pastor. Amém? Vocês estão bem, né? Eu já perguntei para vocês, o Léo fica falando que eu falo isso toda hora. É verdade isso, gente? Eu vou mudar. Tá legal vocês estão bem? Vocês... Mas é engraçado que hoje eu queria trazer uma mensagem para vocês. E antes de começar essa mensagem, eu percebi que nós temos alguns jargões, é o nome que se dá. Esses jargões são figuras de linguagem, né, que a gente utiliza para... Né, nós crentes temos muito isso, né? Ô glória, Guaraci. Né, a gente não tem muito isso. Olha a Gesa. Pô, essa aí... e o que eu vejo, um cumprimento do crente que virou quase um jargão é a paz do Senhor. A paz do Senhor, né? A paz do Senhor, a paz do Senhor. Às vezes, nós tínhamos aqui uma jovem aqui, que era muita gente na igreja, ela entrava pelo corredor da igreja falando, paz, 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 paz. E a gente chamava ela de paz, paz, paz. Paz, 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 paz. Aí, ela ia. Ela paz, paz. Mas esse tipo de linguagem, muitas vezes, ele acaba um pouco diminuindo ou tirando um pouco o peso
ou o entendimento total do que aquilo quer dizer. Por exemplo, eu vejo às vezes uns crentes falando assim: Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas se nós formos analisar a fundo do que se fala, do que se trata, existe algo que talvez não, eu creio que seja, né, a maior expectativa do povo de Deus. Esses jargões eram para você falar de uma forma diferente. E eu queria vamos lá, Salmos 3. Coloca aí na tela para mim, por favor. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege. Diga assim: o Senhor é o escudo que me protege. És a minha glória. Diga assim: o Senhor é a minha glória e me faz andar. Olha isso, olha isso. E me faz andar de cabeça erguida. Toda vez que às vezes vê um jovem conversar comigo e ele está meio assim, porque talvez fez alguma coisa errada, a primeira coisa que eu observo é que ele está de cabeça baixa. E eu falo para ele assim: levanta a cabeça. Deus faz você andar de cabeça erguida. Ao Senhor, eu clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam, não me assustam. Agora Davi, ele se torna mais incisivo. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. A epígrafe desse salmo, ela diz que Davi estava fugindo do seu filho Absalão quando escreveu. Ele estava numa fuga, uma fuga do próprio filho. Absalão. Vem me incendiar. Sabe, toda vez que um pai bota o nome de um filho, ele pensa assim: eu vou botar porque esse nome vai ser relevante para alguma coisa na vida ou na vivência desse filho meu aqui na terra. Aí talvez Davi, Por que Deus está em silêncio? ele vai ser um rei 30 talvez, anos que vai reinar por sem entender o silêncio de Deus. Vai acabar tudo e você vai ficar com fome. Deus, o seu Pai, quer te dar um alimento que te sustenta de verdade. Deus é seu Pai, Ele te ama por Deus isso. não é meu pai. Chega de colocar Deus na parede. Viva a vontade dEle. Eu não quero mais essas migalhas. para que nós possamos. Elas nunca me sustentaram. Onde nós Quando eu sempre ouvi a voz de Deus. Mas eu fazia questão de estar junto à voz Nesse dele. momento da história, 7 mais ou menos mulheres, e essas mulheres, cada uma dessas mulheres, ele tinha um filho. Poligamia era uma e esses filhos ficavam espalhados pelas Tamar era um filho da mesma mãe com Davi. Um dia, Davi reuniu todos os seus filhos e o seu filho mais velho, Amon, ele se interessou por Tamar, uma linda jovem. Ao se interessar por Tamar,
Amon, ele teve um desejo maligno de possuir a própria irmã. Quando ele teve esse desejo, ele foi se consultar com um amigo dele, e o amigo dele deu alguns conselhos malignos também. Às vezes não, sempre nós temos que se aconselhar, mas é muito interessante quando você entende, porque a própria palavra de Deus fala que o aconselhamento é bom, mas o aconselhamento com os santos, né? Então, amigo de Amon disse: olha, finge que você está doente e pede para que Davi mande a sua irmã para tratar de você. Chegando lá, você vai ter todas as aberturas para você poder fazer aquilo que você deseja, e ele assim o fez. Ela chega no local, ele dispensa todos os seus empregados, e ali ele violenta a irmã. Mesmo pela súplica dela de não fazer aquilo, porque acabaria com a vida dela, com a vida dele e com a família. Logo depois, assim que ele termina o ato, a palavra de Deus fala que ele teve uma aversão a ela, ele se enojou dela. Então ele chuta ela para fora e ela sai com as roupas rasgadas. Quando isso acontece com essa menina, a naturalidade que uma menina que foi violentada, ela procure quem? O seu pai. Mas ela procura Absalão. Isso já aponta para talvez um relacionamento conturbado entre pai e filhos. Sabe, momentos depois, Absalão arquiteta a morte do seu irmão, ou a morte do irmão que abusou da sua irmã de sangue. E também arquiteta a tomada do reino do próprio pai. Uma história pesada, triste. A palavra de Deus fala que Absalão era um homem bonito, cara. Ele tinha uns cabelão de shampoo, aqueles cabelos jogado que fazia muita inveja para muitas mulheres. A própria palavra de Deus fala que o cabelo dele tinha mais ou menos o peso mais ou menos de mais de 2 quilos, cara. Que ele cortava de ano em ano, e que ele era um homem vistoso, bonito. Absalão, ele não só arquiteta, mas ele consegue matar o próprio irmão. Eu queria adiantar um pouco. Davi fica triste com isso tudo. Ele foge da presença do pai, mas depois de um tempo, Davi começa a se acostumar com a morte do irmão, do filho, e manda trazer Absalão de novo para perto dele. Absalão volta para a cidade, mas com a sua ideia arquitetada de fazer aquilo que ele sempre quis, tomar o reino do pai. Então, o que ele faz? Ele começa a ser um ativista contra o governo. Ele fica na porta da cidade, e abraçando e beijando o povo, e cuidando da causa de cada um. Então, toda vez que o governo ele tinha uma falha com alguém, ele pegava a causa daquele alguém e olhava e dava toda a atenção, ele abraçava e ele cuidava. E com isso ele foi, acumulando seguidores, pessoas que começaram a ver nele um líder, alguém a ser seguido. E ele usava na sua palavra: ah, quem dera se eu fosse rei de Israel. Aqui teria um reinado justo. Cada vez mais Absalão, ele foi aumentando, e chegou um momento que ele estava com um grande exército. Chegou a hora. Ele arquiteta um plano para invadir a cidade e tomar o reino do seu pai e matar o seu pai. E nesse momento, Davi foge. E quando ele foge, ele escreve Salmos 3. Eu queria contar essa história para vocês entenderem em que momento
emocional esse homem estava. E o que ele estava passando naquele momento? Ele não só vivera um momento em que ele tinha passado por um luto na família, uma violência na família, mas mais do que isso, ele estava sendo ameaçado de morte e perder aquilo que Deus deu para ele, o reinado. Pior do que tudo isso por causa do seu filho ou dos seus filhos. Como é que estava a cabeça desse homem? Será que ele estava perturbado? Será que ele estava confuso? Será que ele não tinha pensado? Porque na verdade Davi sabia que tudo aquilo que estava acontecendo tinha uma origem. O quê? Um pecado, um erro que cometeu com Betseba, que pediu perdão, que foi perdoado, mas as consequências estavam acontecendo naquele momento. Quando Davi escreve, e eu queria que botasse de novo lá, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, ele usa muitos 3 vezes. O que isso mostra para mim? Isso demonstra para mim que Davi, ele está totalmente consciente do que está acontecendo com ele. Ele não é alguém que está falando assim, não, eu estou tranquilo, eu estou vivendo num mundo paralelo. Não, ele sabe o que acontece. Ele relata tudo aquilo que acontece com ele. Ele fala, muitos estão contra mim, muitos se rebelaram contra mim, muitos me traíram, são muitos que dizem ao meu respeito, ou seja, muitos me caluniam. Deixa eu perguntar algo para você nessa noite. Talvez deve ter alguma coisa que não é como essa, mas que esteja tirando o seu sono, ou o sono de alguém aqui dentro. Mas o que me chama a atenção é que Davi, ele diz, mas com o Senhor eu deito e durmo. Não, esse cara é doido. Como é que é esse negócio? Deixa eu ler de novo aqui. Aqui. Eu deito e durmo. Meu Deus, que paz é essa? Que paz é essa? Eu acho que ele não tomou nenhum Lexotan. Qual o nome dos remédios que tem mesmo? Gadernal. Talvez possa ter tomado um chazinho, mas ele diz, eu me deito e durmo e torno a acordar porque é o Senhor que me sustenta. Davi não está vivendo num mundo de Bob, ele sabe o que está acontecendo com ele. Ele sabe o que está acontecendo na vida dele. Ele tem ciência. Mas Davi, ele toma posse de uma coisa que todo homem de Deus tem: a paz do Senhor. Sabe, a paz do Senhor é a paz que excede todo o entendimento. A paz que... O que é a paz que excede todo o entendimento? Eu acho que o nome já diz. O nome já diz. É nos momentos... Porque... Bota um versículo aí, o próximo versículo, por favor, Machado. João 14, 26, 27. Olha o que Jesus fala para a gente, lá na frente. Mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto nos tenho? Vocês estão dormindo não, tá? Eu sei que vocês estão em paz, mas não é para dormir. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha, não dou como o mundo dá. Opa, tem outra paz aí, Ele está falando, não dou a que o mundo dá. Portanto, não se aflijam e não tenham medo.
O que Jesus aqui está dizendo é que o mundo gera uma paz, mas a paz que ele te dá é diferente. A paz do mundo está presa a coisas externas. Está presa a momentos, situações. Muitas vezes ela pode ser comprada, roubada, vendida. Mas a paz de Deus não. Ela é sustentável. Vem do seu trono, vem do sacrifício da cruz. É uma dádiva dada por Ele para nós. Ela não é vendida, ela foi herdada. Sabe, a Xuxa quer paz. Tem cara com dinheiro aí que quer paz. A nossa paz, é porque às vezes a gente está lá numa cadeira sentado em frente à praia e você diz, que paz. Mas quando começa a chover, que inferno. Isso não é paz. Muitas vezes a nossa paz é que acabou o carnê de 60 prestações do carro. Ufa, paz, aí chega light, bandeira vermelha. Acabou a paz do cara. Boa paz. A paz de Jesus não. A paz de Jesus é uma paz que ela é dada na guerra. Sabia disso? Porque a vida do cristão é a vida de batalhas e guerras. Quando lá em Efésios, que a gente está estudando bastante, glória a Deus por isso, 6:10, se eu não me engano, fala do kit do soldado de Deus, o capacete, a couraça. Você vai ver que naquele EPI de salvação tem a paz. Sabe o que é? Os calçados da paz, os calçados do evangelho da paz. Você vai para a batalha com a paz. A nossa paz é diferente. A nossa paz, ela não precisa de coisas externas. Você está em paz, a sua família está em paz. A sua família está debaixo da paz do Senhor. Eles vão gritar, eles vão caluniar, eles vão vir contra nós, mas você tem uma paz. Sabe o que é isso? É diferente. Eles nunca vão entender. É por isso que ela transpõe todo o entendimento humano, porque na verdade o problema do homem é que ele quer entender as coisas, e Deus nos trouxe aqui para viver com Ele coisas sobrenaturais, não para ficar entendendo. Pare de querer entender tudo de Deus, rapaz. Tenha paz. Que paz é essa? Hein? Que paz é essa? Eu estou em paz, Rogério, estou em paz. Quando eu tomo uma loirinha, eu fico em paz. A paz do mundo, ela é diferente da paz de Deus. Jesus já dizia, a paz de Deus, ela inclui, sabe o quê? Certezas. Certezas. Agora deixa eu falar algo para você. Deus, Ele libera paz, mas nem sempre nós tomamos posse dessa paz, né? Nem sempre a nossa vida está tão assim zen, paz e amor. Às vezes a gente escorrega, mas eu entendo que o crente, o homem, o filho de Deus, ele vive e ele pode ter tribulações, mas a tribulação não pode permanecer nela. Às vezes tu vê um cara falando assim, eu estou no deserto, encontro o cara depois de 2 meses, eu estou no deserto. Não, é isso mesmo, cara, mas está passando pelo deserto? Passa pelo deserto, não fica aí não, passa. Está sempre passando pelo deserto, mas passa, anda. Um dia essa tribulação vai passar, sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, por quê? Eu venci o mundo. Glória ao teu nome, Deus. Sabe, a paz do mundo, ela tem uma cor branquinha, uma bandeirinha. Já viu aquela paz? Uma bandeirinha branca é paz. A paz do mundo, muitas vezes, a paz do mundo é uma pomba, né? Solta a pomba. É a paz. A paz não tem nada a ver com pombo. Quer saber de pombo? Vem terça-feira. A cor da paz é branca. Sabe qual é a cor da paz? Cor de sangue, vermelho de sangue. A paz, ela não tem um cheiro muito bom.
A paz teve sofrimento, rapaz. Eu quero paz. Todo mundo quer paz. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus está enchendo a sua casa com paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento, que não está presa a situações, dinheiro ou momento. Essa paz é gerada pela presença do próprio Jesus naquele lugar. Se o inimigo quis em algum momento trazer um espírito de perturbação, de confusão, de destruição na sua casa, Jesus está lá agora. Agora! Ei, Jesus, lançando fora toda a artimanha de Satanás e estabelecendo paz na tua casa. Vai, entra lá, entra na sua mente, lá no quarto do teu filho. O Jorginho, hoje ele estava na EBD, ele estava falando que tem uma pessoa que toda vez que chega na casa de alguém, ela faz a seguinte oração: que o Senhor entre com a sua paz nessa casa. Olha que coisa bonita. A gente tem que entender o que é essa palavra, a paz do Senhor. Fala para o teu irmão aí do lado, fala assim: a paz do Senhor para a tua vida. Pergunta para ele assim: está em paz, irmão? Pergunta para ele se ele está em paz. Está em paz? Ele respondeu o quê? Amém ou não amém? Agora tu fala para ele assim: me empresta um dinheirinho então. Está em paz ainda? Meu Deus do céu. Existem responsabilidades aqui. Sabe qual é a minha e a sua responsabilidade? É da minha responsabilidade e da responsabilidade dos moradores da minha casa fazer dali um ambiente saudável. Você tem esse entendimento? Fazer dali morada do Espírito Santo é da tua responsabilidade, da tua esposa e dos seus filhos. Eles têm que entender isso. Eu já vi muita casa entrar em guerra por causa de um namoro. Sabia disso? Por causa de situações ou de uma gravidez não desejada. As pessoas da casa, elas têm que saber que é da sua responsabilidade um ambiente saudável. Um ambiente onde o Espírito Santo de Deus possa trafegar com liberdade. É da sua responsabilidade saber quem você vai levar para dentro da sua casa. Tua casa está em paz? Então não leva ninguém para perturbar lá não, hein? Fica de olho, hein? É da sua responsabilidade saber quem você traz para a sua vida. É da sua responsabilidade saber em qual lugar você pisa. É da sua responsabilidade saber em quais alianças você participa. Deixa eu contar um negócio para vocês agora, que eu tenho que falar. Que eu falei numa dessas responsabilidades. Eu estava conversando, eu já contei isso para umas 2, 3 pessoas aqui. Acho que foi quinta-feira, né, Carinho? Sexta-feira. Eu tenho o meu filho Arthur, tem 7 anos. E a gente prendeu ele um pouquinho no começo, mas agora ele está falando assim: deixa ele fazer aqui uma comunicação na rua. Então a gente está deixando ele brincar na rua, fica de olho. E tem um amigo lá, que eu conheço de infância, que ele sempre pediu: deixa teu filho ir lá para casa. Deixa teu filho ir para casa. E o filho dele vai fazer um aniversário. Aí eu falei assim: deixa eles interagirem, que amanhã é aniversário, o Arthur vai lá mesmo. E o Arthur ficou o dia todo tomando banho de piscina na casa dele. Piscina, e eu e Karina lá, Karina fazia comida, e eu fazendo raiva nela, que para isso que serve o homem. É verdade ou não é verdade? É verdade ou não é verdade? Se não fizer raiva, não tem graça. E a Karina está fazendo comida lá, e eu lá conversando com ela e tal. E já era tarde, a Karina falou: assim que eu terminar, chama ele, ele entra e tal. Daqui a pouco a gente escutou um barulho, vou fazer fora do microfone. Foi tipo assim. Eu falei: Karina, o que houve? A gente ficou assim. O que está acontecendo? Vai na rua. Lá em casa, na parte de cima, a gente ficou olhando na rua, não viu nada. Acho que não é nada não, deve ter sido lá nos fundos. Aí daqui a pouco de novo. Aí abaixaram o som da casa lá, que o Arthur estava. A Karina é lá.
ele. A gente foi lá, Arthur, disfarçando, né? Vem jantar. Tá nem pronto. Aí ele veio, coitadinho, né? Óculos pequenininho, olho desse tamanho, regalado assim. Eu boto meu filho em cada furada. Ele entrou lá em casa. Aí falou assim: mãe, o pai do meu amigo estava estranho. Aí o que ele estava? Eu acho que ele estava engasgado. É mesmo, filho? Mas por que ele? É porque ele ficava fazendo assim, ó. Como é que eu explico para ele agora, gente? Criança inocente. Mas olha só uma coisa. Uma manifestação no meio das crianças. Meu filho lá. Ó. E a gente, e nós, né, mais até a minha esposa, nós somos zelosos demais com isso. Em pouco tempo, o Satanás desgramado do inferno foi lá fazer graça. E estava dando consulta. E meu filho lá. É da minha responsabilidade aonde o meu filho pisa. É da sua responsabilidade aonde o seu filho pisa. Ainda mais meu filho que não tem entendimento, mas o que eu quero dizer para vocês, que nós somos responsáveis também para um ambiente de paz. De paz, sabia? Nós somos responsáveis. Você já viu uma casa sem paz? Vocês já viram uma casa? Eu já vi várias casas sem paz. O pastor Ney também já deve ter visto bastante casas sem paz. Nunca se tem nada. E quando tem, não farta ninguém. Essa casa sem paz. Não tem respeito, não tem ordem, não tem decência. Nem mesmo amor. Tampouco reverência. Não tem relacionamento, as pessoas não se olham, se aturam. Não fazem questão de estar juntas. Não tem sorrisos, muito menos brincadeiras. São filhos que muito tempo já destituíram a autoridade dos pais. São pais que há muito tempo já desqualificaram os seus próprios filhos. O ambiente é pesado, o ar é tóxico, inalável. Todos habitam, mas ninguém cuida. Todo mundo manda, mas ninguém protege. É uma casa sem paz. Você já viu uma casa com a paz do Senhor? A tua casa. Se tem muito, se abençoa, se agradece. Se tem pouco, se divide, se agradece. Se não tem nada, se agradece. Você já viu uma casa com a paz do Senhor, irmão? Já viu? Se desentende, mas se perdoa. Se valoriza, se abençoa. Se impulsiona, se agradece. Se reúne, é uma alegria, mas se falta alguém, nunca é a mesma coisa. Essa é a paz que gera a nossa casa. Nessa casa onde a palavra se revela, o pai é o sacerdote, a mãe edifica, o filho é a herança, e Deus é o sentinela. Deus cuida da nossa casa. A casa que tem liberdade para o Espírito Santo de Deus, o sentinela, sabe quem é? É Deus. Deixa a paz entrar, deixa o Espírito Santo de Deus entrar na tua casa, nos seus relacionamentos. O que está dando errado? Hein? Por que você não está conseguindo dormir? Ah, eu não consigo dormir, parece que estão me enforcando. Eu fico agoniado, eu tenho que ficar fazendo uso de remédio. Que perturbação é essa? Está liberado sobre a sua vida a paz do Senhor. Você está liberto. Você está totalmente liberto. Sabe o que acontece muitas vezes?
Na história diz que a Lei Áurea ela foi assinada em, acho que 1888, não sei. Mas diz que anos depois da assinatura, ainda tinha pessoas achando que era para ficar escravo. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você é liberto. Liberto. A nossa vida tem que ser uma vida mais leve. Pelo amor de Deus, nós somos filhos de Deus. Não é possível. Sai para lá, perturbação. Tinha um casal que eu e Karina nunca brigamos. A gente detectou logo. 2 vezes que o casal foi lá em casa, a gente começou a discutir. Eu falei, opa, Karina, ó, não entra mais. Está amarrado. Tu tem que detectar essas coisas na sua vida. Você tem que conseguir dormir. Você tem que conseguir... Lá em casa, às vezes, quando chega algum parente lá, as pessoas, sabe, fazem? Dando um soninho, dorme aí mesmo. Aqui é casa de paz. Fica de boa. Já viu aquelas pessoas que quando vão ler a palavra de Deus? Dorme. Sabe o que é? Porque é a palavra de paz. Por isso que tu dorme, cara. É paz. Uma casa de paz. Nós somos responsáveis em estabelecer ambientes sadios na nossa vida, na nossa casa. Essa responsabilidade é nossa. Se hoje você está sofrendo com perturbações, é porque talvez você esteja aliançado com pessoas que só trazem, vocês sabem. Mas Davi, ele me ensina muitas coisas. Eu vou voltar para Davi. Muitas coisas. Ele é um cara realmente fora do comum. Ele diz, eu deito e durmo. Sabe o que ele me ensina? Confiança. Quem é Deus para você? Ah, Rogério, mas eu faço uso do remédio. Ah, Rogério, eu não consigo manter um ambiente de paz lá em casa, é uma perturbação. Quem é Deus para você? Porque para Davi diz, ele é o meu escudo. Eles estão me perseguindo, Rogério. Estão falando mal de mim. Eles estão me caluniando. É um vizinho, um parente, eu não sei. Davi fala, ó, Deus é o meu escudo, que me protege. Ele é a minha glória. E melhor do que isso, ele me faz andar de cabeça erguida. Deixa eu falar um endemoniado que apareceu na vida de Davi. Ontem até o diácono Bruno estava falando sobre ele. Um cara chamado Simei. Nesse momento que Davi estava nessa perseguição, apareceu um endemoniado de um Simei. A palavra de Deus fala que ele tacava pedras em Davi, que ele amaldiçoava Davi, que ele xingava Davi, humilhava Davi. Mas o que é mais interessante nessa história é que Davi estava cercado por nada mais, nada menos que os valentes de Davi. Mas os valentes de Davi não impediram que as pedras pegassem nele. Olha isso. Um deles falou assim, tu quer que eu corte a cabeça desse cão morto? Davi falou assim, não, se Deus permitir que eu passasse por isso, por que eu vou lutar contra isso? Sabe por quê? Porque ele sabia, não é o tapa nas costas que ergue a minha cabeça, não é as curtidas na rede social, não é as amizades falsas que erguem minha cabeça, Deus ergue a minha cabeça. Eu não preciso. Ele passou por aquilo ali, e naquele momento, um rei levantado por Deus foi humilhado por um qualquer. Um qualquer. Só quem tem paz. Ó, Rogério, mas nessa tua pregação aí, ninguém fica turbado, não? É todo mundo mesmo zen mesmo? Não. Nós temos momentos ruins. Eu, por exemplo, a gente tem um vizinho lá que ele tem um caso de amor com a minha campainha. Ele é apaixonado pela minha campainha. Teve um dia que eu cheguei de madrugada do trabalho, fui dormir. Quando eu peguei no sono, ele...
Aí a paz ficou assim, né? Fica a paz, fica aqui, paz, por favor. Vou ali rapidinho, volto, pego você já. E eu botei a cabeça para fora assim, quando eu olhei, e ele não fala nada não, ele entrou dentro do carro e ficou dentro do carro. Eu falei, que história é essa? Aí voltei para dormir, daqui a pouco ele apertou de um pé. Eu voltei de novo, a mesma coisa, dentro do carro. Quando eu voltei na terceira vez, eu falei, o que houve, amigo? Ele falou assim, tem como tirar o teu carro aqui, que eu estou querendo manobrar para entrar na minha garagem? O meu carro estava parado na minha calçada. Eu falei, tem coisas que vêm para tirar a tua paz. Aí eu falei assim, eu pensei lá em casa, embaixo assim, tem umas madeiras, umas pernas de três, eu falei assim, vou resolver esse problema rapidinho. Mas na verdade, nós somos em todo momento provados, no trabalho, em casa, no ambiente da igreja, com os nossos filhos. Sabe, hoje eu estudei que os frutos do Espírito, paz. Sabe, é muito importante que você entenda que a sua vida, ela depende da sua harmonia. Sabe por quê? Não tem como você ter tomadas de decisões se você está perturbado. Não tem como você fazer certas coisas se você está perturbado. Não tem como você ter sensibilidade de espírito se tu está perturbado. Sabia disso? Você tem que estar em paz. Teve um dia que eu desci, fui comprar pão. Quando voltei para casa, aí Karina, vamos tomar café, tomamos um café. Quando a gente saiu de casa de novo, a Karina, roubaram o teu carro, roubaram meu carro, roubaram. Eu falei, cadê o carro? Não sei, Karina. Daqui a pouco a padaria fica lá embaixo, ela olhou, Rogério, tu parou o carro lá embaixo e voltou a pé. A gente estava falando dessas perturbações. Perturbado. Uma época que eu estava com problemas. E a perturbação me fez ir na padaria, parar o carro lá e voltar a pé. E procurar que roubaram, liga para a DP. Perturbação. Sabe o que o inimigo quer que ele te fazer? Ele quer tirar a tua visão. Ele quer tirar a tua consciência. Ele quer te perturbar. Sabe por quê? Porque você é uma bênção. Porque a tua família é uma bênção. Ele quer te perturbar, é só perturbar. Sabe o que o inimigo fala? Vamos confundi-los. E ele faz pressão, ele quer te perturbar, mas olha só, bota tua cabeça aqui, ó. Davi clamou ao Senhor. Davi confiou no Senhor. E Deus guardou Davi. E ele venceu a guerra. No final das contas, o seu filho Absalão agarrou o cabelo bonito na árvore e foi transpassado por uma espada. E Davi voltou para o seu reinado. Mas deixa eu falar algo para vocês. Eu já estou fechando, queria que os músicos viessem aqui em cima para me ajudar. Eu queria fechar com vocês e falar sobre algumas coisas. Sabe quando eu vejo Davi falando assim, eles falam que eu não tenho salvação. Sabe, uma das coisas que o inimigo faz muito é discordar ou duvidar de você. Eles duvidam, sabe o que? Da sua conversão. Eles duvidam da autoridade que Deus te dá. Eles duvidam do teu chamado, eles duvidam do teu ministério, eles duvidam de tudo de você. E eles estavam falando, esse cara aí, esse rei, já era, ele não tem mais salvação. Dessa ele não passa. Sabe, teve uma vez que eu estava 1 ano desempregado. Tinha acabado de casar, eu estava cheio de dívida para pagar. E eu já estava ficando um pouco deprimido. E a gente tinha cortado relações com uma pessoa que a gente amava muito. E eu estava em casa e assim, realmente, a Karina já tinha percebido que eu não estava bem. De repente a gente recebe essa ligação dessa pessoa. Essa pessoa liga lá para casa e fala assim, para Karina, seu marido está desempregado, né? Não está te faltando nada não, está passando fome, né? Tu deve estar passando fome. Você está passando por isso?
Naquele momento ela não falou comigo, com voz de deboche, pisando, perturbando, trazendo, destabilizando alguém que já estava com problemas. O inimigo, ele age assim. Ele quer acabar, ele quer te aniquilar. Mas ele faz isso porque ele sabe que Deus vai erguer a sua família. Sabe, hoje você pode estar passando por algum momento, alguma área na sua família, que você precisa de uma ação de Deus. Mas o inimigo sabe, quando você se reerguer, você vai dar testemunho nesse altar aqui ao Senhor. É o meu escudo. O Senhor me protegeu, cuidou. Ele é a minha paz. Eu queria terminar isso com você. A paz de Deus, ela vem da cruz do Calvário. Você sabia disso? A paz de Deus, ela não tem um cheiro muito bom. Ela tem dor. Ela tem entrega, renúncia. Agora sim eu vejo o presente que recebi. Um presente de certezas e não de dúvidas. Porque as dúvidas geram aflição, mas as certezas trazem paz. Estou certo. Agora eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestade e nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Agora sim eu vivo certezas. Certeza de que a minha família é do Senhor. A sua família é do Senhor. E que os seus filhos e os meus filhos são abençoados. Em nome de Jesus. Que a minha casa é a morada de paz e a sua casa é a morada de paz. E o meu coração é casa do templo do Espírito Santo. As lutas e as tribulações investidas virão. Os cimeis da vida tentarão, mas não prevalecerão. Sabe por quê? Sabe por quê? O castigo que te traz a paz. Mulher. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas fomos sarados. Que Deus te abençoe nessa noite. Aplauda ao Senhor e fica de pé. Ei! Fomos sarados. Sabe o que eu gosto dessa música aqui? Essa música, ela fala assim: se o meu coração parar de bater, tu sopra em minhas narinas e me traz de volta à vida. Essa música me traz uma mensagem de esperança. Mesmo se o espírito da morte tentar contra nós, Deus tem poder de ressuscitar. Ressuscitar os seus sonhos, os seus projetos, a sua família, o seu casamento. Ei! O seu sacerdócio. Restaurar a sua paz. Restaurar a sua paz. Deus tem o poder de tirar os seus negócios, a sua empresa que está quase falindo, e restaurar. Deus tem o poder de trazer você de volta à vida, de volta a sonhos. Quanto tempo você não sonha, cara?
Há quanto tempo que você não sonha? Há quanto tempo que você não tem o desejo de ampliar, de evoluir, de estudar? Deus quer trazer sonhos de volta nessa noite. Você crê nisso? Você crê nisso? Aplaude ao Senhor essa noite. O Deus de Abraão, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus de Moisés, o Deus de Moisés, de Josué, Ele levanta os mortos, sai e cura os feridos. Diga! Está no controle. Deus está no controle. Ei, vocês! O meu Deus é soberano. Tá lindo, Senhor. Se o meu Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Meu Deus, o meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Que a paz que excede todo entendimento seja na sua vida, sobre a sua casa, aonde a morte Ele vai soprar a vida, aonde a falta de paz Ele vai soprar a paz, aonde a falta de felicidade, Ele vai soprar a felicidade. Hoje Deus te levanta, te renova seu coração, renova a sua vida. E hoje Ele está aqui te dizendo a você que Ele vai soprar a vida na presença do Senhor. Se o crê nisso, diga glória a Deus. Confie no Deus de Abraão. Cante comigo, Deus de Abraão. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, o Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, Ele sara e cura os feridos. O Deus que desde a eternidade está no controle. O Deus que desde a eternidade está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas
Obrigado, Deus, pela tua palavra. Palavra que trouxe paz na nossa alma. Nós falamos de paz a todo momento. E esse último louvor, ele diz que se o nosso coração parar de bater, ele nos traz a vida. Esse louvor fala do extremo. Pai, ele nos traz a vida. Então, Pai, traz essa paz da vida em nós. Nos devolva a vida, nos devolva a paz, porque sem paz nós não temos vida. Nos dá paz, Senhor. Retira todos os sentimentos contrários, todas as ações diferenciadas daquilo que nós precisamos viver. Retira, Pai. Traz a paz na nossa casa. Que possamos ter uma noite diferente, uma noite de paz. Deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Oh Pai, que estejamos esta paz na nossa alma. Obrigado por esta noite excelente. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos deixa hoje sair deste lugar com essa paz. Obrigado, Pai. Estenda as mãos aos céus. Deus, muito obrigado por tudo que aconteceu aqui. Que a Tua graça esteja conosco, Pai, a cada dia, a cada momento. Que o amor de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nossa vida de uma forma rica. Aplauda Ele. A paz do Senhor. Diga para o seu irmão: a paz do Senhor.